eu tô cansado de fazer tudo por essa casa e você não faz o mínimo. Clássico. Bem, eu não vou conseguir conversar com você falando alto comigo. Eu só Dá uma queria respirada. saber por que que você não liga pra nada nessa casa, por que que você não ajuda em nada. É só isso que eu queria saber. Você é muito egoísta, já parou pra pensar nisso? Na verdade, eu não vou conseguir conversar agora. Eu preciso. Você sabe que eu também tenho muita coisa pra fazer. A gente já conversou sobre isso, inclusive. Eu gostaria que você respeitasse o meu direito de não conversar agora. Eu realmente não tô em condições e eu acho que isso aqui só vai virar uma briga. Realmente, eu tô interrompendo essa conversa agora. Tá, então qual que é a ideia aqui? Como é que eu usei a vulnerabilidade nesse exemplo? A ideia aqui é a seguinte: muitas vezes, para interromper uma conversa que a gente sabe que não vai dar em nada, ou que vai só dar em briga, a gente pode usar a nossa incapacidade de lidar com aquela conversa naquele momento. Aliás, essa é uma boa ideia, você notar se você está sendo capaz ou não de ter aquela conversa. Se você está sendo capaz de ouvir o feedback da pessoa e construir algo a partir daquilo, com calma, com paciência, é uma coisa. Agora, quando a pessoa chega te atacando assim ou falando algo injusto, é muito comum que você nem tenha paciência para lidar com aquela situação. Perceba que você não está conseguindo fazer a pessoa se sentir escutada, e aí o mais recomendado é você então não ter aquela conversa naquele momento. E aí, quando a gente está tentando interromper uma conversa, a gente fala: ah, você está fazendo tal coisa, você está fazendo dessa forma, não adianta falar com você. Enfim, a gente tenta justificar como a pessoa está errada ou não, ou ameaça, né? Fala: não, se você continuar essa conversa, eu não vou aguentar, você agressivo com você. Enfim, vai por caminhos que não são os melhores para aquela comunicação ser a mais produtiva possível. Por outro lado, conseguimos contornar uma conversa como essa e direcionar a pessoa para o fim da conversa se a gente foca na nossa vulnerabilidade. Como assim vulnerabilidade, Saulo? Quando a gente foca na nossa incapacidade ou na nossa ignorância ou nas nossas emoções dolorosas, nós estamos focando na nossa vulnerabilidade, em coisas que a gente tende a não expor, coisas às quais é incômodo pra gente que as pessoas vejam de forma geral, mas que são absolutamente naturais. Ignorância, você não saber de determinada coisa, é muito natural. Você não saber como fazer tal coisa, não saber como se comunicar em determinado momento, é bastante natural. Eu sou incapaz de me comunicar com você nesse momento. Eu não estou conseguindo continuar essa conversa. Eu não vou conseguir te ouvir atentamente nesse momento. Então eu estou declarando aqui minha incapacidade. Isso é absolutamente natural, mas a gente costuma evitar expressar incapacidade. Nesse caso aqui é muito útil. Você expressa essa incapacidade e direciona para o fim da conversa. Olha, eu não vou conseguir. Então perceba que no início da discussão que eu treinei, eu comecei trazendo meio que o jeito que você está falando, do jeito que você, na altura que você está falando comigo, você gritando comigo, eu não consigo escutar. E aí a pessoa já começou na defensiva, já totalmente enlaçada, totalmente cega pelo conteúdo da conversa. A pessoa continuou falando da mesma coisa, continuou insistindo. Então, eu vou lá e reforço a parte do eu não consigo. Não, na verdade, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir ter essa conversa. Não vou conseguir. A pessoa insiste, não vou conseguir. E lembre-se, você tem o direito de interromper qualquer conversa. É muito prejudicial para o relacionamento se você interrompe muitas conversas e não retoma aquele assunto. Isso é chamado até de obstrução. É visto até como um cavaleiro do apocalipse dos relacionamentos. A obstrução é isso, você interrompe aquele assunto quando a pessoa traz uma demanda, quando a pessoa tenta se expressar, você interrompe, você impede ela de se expressar e não volta mais naquilo. Isso faz muito mal para o relacionamento. Agora, se você percebe que não está sendo capaz de responder de forma produtiva,
sendo capaz de ter uma conversa produtiva com aquela pessoa naquele momento, seja porque ela está falando de um jeito que te irrita muito, seja porque você não está em um bom momento, então você pode interromper essa conversa, é claro, pensando na obstrução e evitar a obstrução, é recomendado que você depois retome essa conversa ou permita que a pessoa retome em algum momento aquele assunto. Vamos ver o segundo vídeo. A gente está vendo aqui vários exemplos de como usar essas vulnerabilidades: ignorância, incapacidade e falar das suas emoções desconfortáveis de uma forma que você guie a conversa de uma forma produtiva, né? De uma maneira produtiva. Eu tô cansado de fazer tudo por essa casa e você não faz o mínimo. Eu não consigo prestar atenção no que você tá falando quando você fala alto comigo. Eu peço que você fale nesse tom aqui que eu tô usando agora. Então, eu até aumentei a velocidade aqui da primeira fala, porque é a mesma do exemplo anterior. É a mesma situação. A pessoa está chegando, gritando, falando alguma coisa, um feedback. Só que nesse caso, é o caso em que você decide, não, eu vou ter aqui paciência, eu vou conseguir construir a comunicação. E qual que é a primeira coisa que eu faço para construir uma comunicação? Redireciono o tom da pessoa. Né? Então eu falo, ó, desse jeito eu estou tendo dificuldade, eu não estou conseguindo prestar atenção no conteúdo que você está falando quando você grita comigo. Então eu gostaria que você falasse nesse tom. Então eu dou o exemplo do tom. Ao invés de ficar falando coisas clássicas apenas, como para de gritar, e a outra pessoa ficar, não tô gritando, ou, mas é porque não sei. Não, enfim, ao invés disso, eu dou um direcionamento muito claro e específico, que se ele não seguir esse direcionamento, eu não vou conseguir manter a conversa, não vou conseguir parar para escutar atentamente o que a pessoa está falando. É ruim quando a pessoa está gritando com a gente realmente tem dificuldade de parar e ter uma escuta mais ativa e ouvir exatamente o que a pessoa está falando. A gente fica muito concentrado naquele embate ali, em a pessoa parar de ser agressiva com a gente, por exemplo. Então, estou sendo honesto aqui nesse sentido. Mas vamos lá, então a pessoa trouxe o feedback de forma agressiva e aí eu redirecionei a pessoa falando, ó, assim não vai ser. Eu prefiro que você fale dessa forma, eu preciso que você fale dessa forma. Novamente, então, usando uma incapacidade minha, incapacidade de escutar alguém que está gritando comigo atentamente. E aí vamos ver agora, a conversa começa a ficar diferente, como a outra pessoa pode reagir. Eu só queria saber por que você não liga pra nada nessa casa, por que você não ajuda em nada. Só isso que eu queria saber. Você é muito egoísta, já parou pra pensar nisso? Você quer me passar algum feedback, alguma crítica específica, algum desejo? Eu preciso que você seja mais presente, que você me ajude mais. É importante pra mim ser mais presente, mas eu tô me sentindo meio perdido agora. Você poderia me dar um exemplo bem específico do que você gostaria de mim exatamente? Que tipo de comportamento, que tipo de coisa exata você quer que eu faça? Então aqui eu revelo que, beleza, é importante para mim entender o que a pessoa está querendo, é importante para mim estar presente. Eu me sinto mal com a ideia de não estar presente, só que eu estou me sentindo perdido. Então, eu incentivo a pessoa a me direcionar com muita clareza. É muito problemática uma conversa de feedback onde alguém está reclamando de algo e você não sabe o que fazer ao invés daquilo. Né? Então, às vezes as pessoas não fazem um feedback assertivo e não vão te direcionar de forma específica, falando exatamente o que elas querem de você. Nesses casos, bem, se você tiver essa paciência naquele momento, e tudo bem se não tiver, né? A gente vai lidando aos poucos, vai treinando aos poucos a habilidade de ser assertivo e em algum momento você vai ter essa capacidade. Mas se você tiver essa paciência, direciona a pessoa. Tem mais, qual comportamento exatamente você quer de mim? Né? O que exatamente você quer de mim? E isso vai trazer uma conversa muito mais produtiva, muito mais construtiva. Às vezes a gente fica muito concentrado em tentar vencer a conversa, em tentar se sentir superior na conversa, em tentar sentir o certo da conversa antes mesmo de entender exatamente o que a pessoa quer de você. Poxa, tenta descobrir isso, às vezes a pessoa nem sabe, sabe? Às vezes a pessoa nem sabe como te direcionar
E vocês acham um problema a ser resolvido em conjunto, ao invés de ficar discutindo sobre os pensamentos de cada um, sobre quem está certo, quem está errado. Não, procurem um problema a ser resolvido, um problema prático, busquem um direcionamento claro, busque qual a informação exata a pessoa quer te passar. Qual é a informação exata que vai trazer mais harmonia para vocês? Vamos continuar aqui os vídeos. Amor, eu gostaria que quando você estivesse se sentindo meio irritado, alguma coisa assim, você me dissesse que quer ficar na sua, sabe? Porque é claro que eu fiquei irritado com aquilo. Você não ficaria? Na verdade, eu não tô me sentindo escutado. Eu tô tentando te falar uma coisa que eu realmente gostaria muito que você fizesse. Você acha que esse é um bom momento pra gente conversar? Então, não estou me sentindo escutado. Então, ao invés de ficar repetindo a mesma coisa até a pessoa entender, a ficar argumentando e argumentando e explicando. Se você sente que a pessoa não parou para olhar para o que você está falando, a pessoa não comentou especificamente sobre o que você está falando, ou como nesse caso aqui, a pessoa só se justificou, mas é claro que eu fiquei com raiva. Você não ficaria, que foi passivo-agressivo aqui, né? Deu uma indiretinha assim. Ou seja, a pessoa está discutindo uma outra questão, que é se faz sentido ficar com raiva ou não naquela situação, mas não é esse o ponto. O ponto aqui dessa conversa, até um ponto interessante a se refletir, é o seguinte: quando você estiver com raiva, lide com as suas emoções aí, não venha jogar para cima de mim. E eu prefiro, inclusive, que você fale, me avise que quer ficar na sua. Porque, claro, todo mundo tem direito a estar lidando com as próprias emoções, emoções intensas. Você não pode, quer dizer, você pode, mas não vai ser muito efetivo, não vai ser muito eficiente você dar um feedback para a pessoa: ó, eu não quero que você fique irritado comigo, ou eu não quero que você sinta raiva de mim, ou você tem que parar de sentir raiva por tal e tal coisa. As pessoas não controlam que emoção ela vai ter. Elas controlam como elas vão agir dada tal emoção. Então, é muito mais assertivo você especificar como gostaria que a pessoa se comportasse uma vez que ela está irritada. E esse aqui é um exemplo muito interessante. Se você está irritado, fala que está na sua, fica na sua, lidando com as suas emoções. E depois, quando você já tiver lidado com as suas emoções, a gente conversa. E aí, vou fechando esse parênteses do assunto do exemplo e voltando para a estrutura da conversa do exemplo, ele usou, né, eu usei, né, nessa atuação aqui, mais ou menos essa atuação de novela de segunda categoria, eu usei essa perspectiva de falar de como eu estou me sentindo. Eu não estou me sentindo escutado. Eu não estou sentindo que você está me escutando. No caso, é um pensamento meu, né? Uma interpretação minha da situação. Mas nesse caso do não estar sendo escutado, vale muito você expressar como se fosse um sentimento mesmo. Eu não estou me sentindo escutado e você direciona a pessoa. Eu gostaria que a gente conversasse sobre o tópico que eu trouxe. Eu gostaria, enfim, nas suas palavras, né? Eu gostaria que a gente falasse sobre tal e tal coisa. Então, fica essa dica. Vamos ver aqui. Vamos pro quarto vídeo. Ah, amigo, vamos lá, vai ser muito bom. Vai nada. Eu prefiro ficar em casa. Mano, vamos lá, confia. Vai ser bom, vai ser bom. Não, cara, eu tava brincando, mas falando sério mesmo. Eu prefiro ficar em casa, mesmo que lá seja ótimo. Eu realmente prefiro ficar em casa. Cara, para com isso. Confia em mim, vamos lá. Nossa, você Cara, insiste. eu tô me sentindo meio pressionado. Não sei se é a sua intenção. Ah, foi mal. Então, aqui novamente, a pessoa expressando como ela está se sentindo desconfortável na situação. Frequentemente, a gente evita demonstrar que está se sentindo desconfortável, expressar que está se sentindo desconfortável de forma tão aberta, tão direta. Estou me sentindo pressionado. Mas perceba como isso é elegante, como isso traz uma informação que o outro pode usar como ele bem entender. Ao invés de você simplesmente dar uma indireta, ao invés de você simplesmente ser passivo-agressivo, agressivo, atacar a pessoa, trazer uma expressão de raiva indireta em relação à pessoa, ou para a pessoa no caso. Ao invés disso, você simplesmente, elegantemente, eu diria, expressar que está se sentindo pressionado.
Pô, cara, eu tô me sentindo pressionado. Você tá tentando me pressionar mesmo? Ou simplesmente, pô, tô me sentindo pressionado. E a pessoa, em geral, uma pessoa que quer um relacionamento saudável vai recuar nesse tipo de situação. Porque ela tá notando agora que tá gerando um desconforto significativo a ponto de você falar. Às vezes a gente fica esperando que a pessoa perceba, porque pra gente é óbvio. Eu, olhando aqui de fora meu próprio vídeo, já sabia, claro, que o personagem ia insistir, mas eu, ai, caramba, que cara chato, insistindo tanto assim. Então é óbvio que tá incomodando, mas às vezes pra pessoa que tá falando, não é tão óbvio. Ah, Saulo, devia ser, a pessoa devia ter noção, mas às vezes não é. E aí? Você vai contar com isso? Ao invés de expressar, né? Vai contar com que as pessoas achem que o que você acha razoável é razoável. Já estive em situações em que eu insisti em alguma coisa e depois olhando para trás, eu pensei, cara, eu fui meio chato, né? Ou, nossa, eu acho que eu pressionei a pessoa e a pessoa não soube dizer não. E aí eu me arrependo, mas já passou a situação. Se a pessoa tivesse me dado um toque, com certeza eu ia ficar, caramba, foi mal, me desculpa. Eu ia perceber na hora que eu tô exagerando. E às vezes a gente nem dá a chance para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que a gente quer próximo, de perceber que elas estão gerando um desconforto. E assim elas poderem escolher não gerar esse desconforto, como nesse caso aqui do exemplo. Então, minha mensagem para você é: não tenha medo de expressar sua vulnerabilidade. Se você faz uma expressão segura, com uma expressão segura, não é uma expressão vitimista, percebe? Não fica assim, ô cara, você tá me pressionando. Ah, cara, você não para de me pressionar. Não foi uma vitimização. Eu só expressei diretamente ali, de uma forma até calma, de uma forma até relativamente distante da minha própria emoção. Falei, eu tô me sentindo pressionado. Tô expondo um fato para a pessoa. Nos outros casos, nos casos de expressão não de uma emoção desconfortável, nos casos de uma expressão de uma ignorância de algo que eu não sei ou de algo que eu não consigo, também você não precisa fazer disso um vitimismo, algo do tipo. Você pode falar de forma segura. Olha, eu não estou conseguindo mesmo continuar essa conversa. Eu não estou conseguindo continuar essa conversa. Então você fala num tom de segurança. E se a pessoa insistir, você reforça esse tom. Olha, eu não estou conseguindo, entende? Então, as nossas vulnerabilidades não precisam ser expostas ou usadas apenas quando a gente quer uma atenção passiva, quando a gente quer que a pessoa controle a situação para nos ajudar. Não. Você pode assumir o controle de diversas situações, pode redirecionar diversas conversas difíceis usando as suas vulnerabilidades, desde que você as expresse diretamente, com clareza, com segurança e adicione a isso um direcionamento, uma forma de lidar com aquela conversa. Então essa é a minha mensagem de hoje. Um abraço, até mais.